Olá, seja bem-vindo ao Resenha. Esse é mais um programa aqui da grade do Parentalidade Preta. E antes de começar, eu queria falar um pouquinho a respeito desse projeto. Bom, o Resenha é uma experiência imersiva onde eu te convido para ir comigo e com os meus amigos para uma mesa de bar para a gente falar sobre criação. Como a gente não tem um recurso visual aqui, eu quero que você se imagine no meio dessa mesa, com a gente em volta. A ideia é que você esteja no meio da nossa conversa, participando ali, com seus pensamentos, é claro, do que a gente está trocando. O que você vai ouvir aqui é a pontinha do iceberg do que a gente faz diariamente ou constantemente no nosso grupo de trocas no WhatsApp. Nós, homens pretos, que somos pais, falando sobre criação e os perrengues que a gente passa com as crias. Então você, que tem esse perfil e não tem um local para trocar a respeito desses temas, seja bem-vindo. Se você quiser participar da próxima resenha, me manda uma mensagem na DM lá do @parentalidade_preta e a gente marca e você participa com a gente. Será muito bem-vindo. Por se tratar de um projeto imersivo, eu recomendo que você use fones para ouvir, porque aí você vai se situar bem no meio da roda de conversa da gente. Eu queria deixar registrado aqui também que o Resenha é uma parte do que acontece nos nossos encontros mensais, onde a gente para conversar, a gente dá uma parada, discute um pouco sobre as questões que estão nos afligindo. Então nem tudo que acontece lá vem para cá. Na real, a maior parte das nossas conversas, elas acontecem lá, nas nossas reuniões, e ficam por lá mesmo, porque é um local seguro e a gente não se expõe aqui. O que eu estou fazendo aqui no Resenha é dizendo para você que tem um filho e é um homem preto, que existe um local onde você consiga trocar sem ser julgado. Nós estamos aqui. Esse é o Resenha. Show de bola. Bom, vamos lá. A gente tá gravando hoje, né? Essa troca nossa, a gente vai gravar. Vou tentar falar o mínimo possível e me comunicar o melhor que eu puder. A gente tá fazendo a ideia que eu trouxe, né? É um programa que vai ao ar em setembro, né? E aí tem toda aquela questão de saúde mental, prevenção, um monte de coisa. E aí todo mundo se preocupa com isso em setembro, né? E esquece no restante do ano. E em setembro volta, né? Eu não ia tanto seguir essa risca, porque a gente já fala disso aqui o ano inteiro, então ia ser um grande mais do mesmo. Esses dias eu estava lendo algumas coisas aqui, né? O Wesley outro dia reclamou que da vez que ele não veio, tinha tema, né? Então, eu vou resolver isso aqui hoje. É uma parada que, assim, aconteceu pra mim hoje e fez muito sentido, eu já vinha pensando nisso, né? Hoje eu fui trabalhar num local que é um pouco mais longe aqui de casa, eu fui de carona com um colega que é bem mais velho que eu, um homem negro, retinto, com seus 50 anos. Muita gente boa, sabe? Alguém que muitas vezes ele tem uma função de coordenação, né, a qual eu respondo lá, mas a gente sempre teve ali, eu conheço há 15 anos, né, então já conheço há muito tempo, e a gente sempre conversou muito, a gente sempre conversou bastante, e aí nessa de conversar, ele sempre buscou, assim, eu acho legal que ele, como mais velho, sempre buscou minha opinião de algumas coisas, sempre veio desabafar, né, que ele fala, pô, cara, eu vou desabafar aqui, e eu falei assim, cara, vem falar aí e tal. Acabei ele sempre não orientando, que eu acho que não é bem a palavra, mas ele sempre me procurou para desabafar coisas do trabalho, dos relacionamentos interpessoais. E aí hoje a gente teve que sair bem mais cedo e tal. Eu falei assim, eu vou aproveitar aqui, vou desabafar umas paradas que eu não tô gostando do trabalho, que ele faz parte dessa coordenação, mas ele não é quem planeja, né? Então ele é quem vai dar chefia pra gente no corpo técnico, então ele é o encarregado ali, é o coordenador das atividades, então é quem passa pra gente, né? Aí os colegas mais ácidos chamam ele de capitão do mato lá, porque é o cara que tá entre a chefia e a gente, né? Mas aí, por que eu tô fazendo esse preâmbulo aqui? Porque eu falei assim, pô, eu vou desabafar e tal, vou conversar. Eu não tenho muita chance de conversar com homens bem mais velhos que eu, né? Eu acho que não tem. Assim, dentro das pessoas que eu conheço, eu sou a pessoa que as pessoas vêm conversar, se aconselhar, e eu não tenho muito disso, né? E aí acabou casando com algumas coisas que eu tava lendo esses dias e tal. E eu queria trazer para essa nossa troca, que eu acho que, apesar de não ir diretamente ao encontro desse tema, que é saúde mental,
eu acho que conversa muito, que é essa questão que vem da mentoria, né? Da gente procurar alguém para falar e tal. E a importância que isso tem, porque eu fui com ele durante o caminho, foi 1 hora e pouco de trânsito ali, e eu fui falando e tal, e assim, me fez bem falar coisas do trabalho com ele que é coordenador das coisas lá, né? Então, colocando ele como nesse local de pessoa mais experiente, ele que muitas vezes se aconselha comigo, mas assim, eu me senti muito bem depois que eu conversei com ele, de alguém que está ali no contexto, né, que eu estou inserido no trabalho, que entende dos problemas e das coisas boas, e eu fui ali buscar um aconselhamento, né? E aí, essa questão da mentoria, de como é bacana e como às vezes faz falta, né? Que eu queria trazer a relação que a gente tem nesse sentido da mentoria mesmo, dessa palavra, tirando qualquer coisa que tenha encontro aí com o que é dito hoje na internet, vou te vender uma mentoria, vou te não sei o que é mentoria e tal, mas dentro desse local real, que é a mentoria, né? De você se consultar com uma pessoa que é mais experiente ou que tem uma outra visão. E aí eu queria trazer para esse primeiro momento aqui, assim, ouvir de vocês um pouco, se faz sentido também, o que vocês pensam a respeito disso, se consultar com outros homens, né? Entendendo o contexto que a gente está, dentro das nossas trocas, inclusive, se consultar com outros homens, perguntar, falar e tal. Acho que eu até fui claro nesse conceito que eu trouxe de mentoria para cá. E eu queria ouvir vocês, assim, um pouco, se vocês quiserem trazer. Mas antes disso, eu queria que o Michel, que é novo aqui na roda, se apresentasse para quem está assistindo e quem está vendo e quem está ouvindo a gente também. Então, Michel, por favor, se apresente aí, fale um pouco de si, o que te trouxe aqui, né? Quem é você dentro disso tudo, e depois a gente volta para quem quiser falar, trazer esse tema. Eu acho que todo mundo pegou, principalmente o Eric, que chegou depois aí. Acho que foi claro, né, Eric? Deu para pegar direitinho o que eu estava falando? Show de bola. Michel, por favor, se quiser, se apresente, fale o que quiser, que você queira que as pessoas saibam de você, como você chegou aqui, enfim, que você quiser comunicar aqui, por favor. Legal, obrigado, Diego, pelo espaço, pela oportunidade. Eu sou Michel Oliveira, eu sou pai de 2 filhos, de uma menina, da Júlia, e do Henrique, casado com a Mariana. Eu moro no litoral de São Paulo, aqui em Santos. E o que me trouxe aqui foi a curiosidade mesmo, né? Eu acompanho você há um tempo ali no Instagram e aí soube da oportunidade, né, que existia esse grupo de debate aqui, de troca, né, entre homens negros, e me interessou bastante, né? Então foi isso que me trouxe até aqui, tenho aprendido muito, né? Eu tô ali no grupo, interajo não com muita frequência, mas eu tô sempre ali, né, me mostrando presente de alguma forma, seja ali reagindo ou interagindo com algumas pessoas. Então, tem sido um espaço muito, muito bom para mim. Eu acho que, de forma bem resumida, é isso, Diego. Você tá no mudo, Diego. Eu preciso até remarcar aqui a forma de entrada que a gente tem para entrar, né? Eu sempre tenho, porque algumas pessoas têm me consultado, então, participar de um evento do Parentalidade Preta, ouvir o resenha principalmente, né? Que aqui é onde a gente se alinha mais, e querer entrar. Não tem pagamento, não tem nada. É uma questão de alinhamento e segurança. Eu sempre boto esse critério, né? Da gente estar em dia com o resenha e participar, para que a gente tenha se visto em algum momento. Mas enfim, voltando para o tema, né? O Lucas já levantou a mão aí. Lucas, por favor. Mano, como um bom historiador, né, mano, eu tenho que voltar pro passado. A palavra mentor, apesar de a gente voltando pro presente primeiro, antes de voltar pro passado, né, hoje a gente vive num monte de coach, né, Coach Carter, e um monte de filme que era até legal ser coach, né, o Coach Carter era negro, etc. Era até um filme que o pessoal passava de admiração. Hoje os coaches são, vocês sabem quem, né? Quase 171 da vida, né? E a palavra mentor, a primeira vez que ela surge é como um nome próprio, na Odisseia do Homero. O mentor, ele... Massa. Enfim, o Ulisses vai para a Guerra de Troia, né? Nesse século, essa Odisseia é escrita no século 8, né? Antes de Cristo. E ele fica, enfim, 24 anos perdido
depois que eles perdem a guerra, né? Que Troia perde a guerra e etc. E tem o herdeiro dele, Telêmaco. E aí ele não tem com que deixar o herdeiro e etc. Aí ele vai vendo as injustiças que estão acontecendo no reino e ele pede por justiça. Telêmaco ora por justiça. E nisso a deusa Atena, que simboliza a justiça e a sabedoria, toma a forma de um velho e o nome desse velho é o mentor. Que vai, tipo, dando essa sabedoria pra ele, tá ligado? Foda. Enfim, foda, isso é muito foda, né? Então ele mostra que esse mentor também é... Com quem você vai deixar seu filho no momento que você tá em guerra, tá ligado? É muito isso essa história pra mim, tá ligado? Com quem você vai confiar pra deixar seu filho, a sua cria, e basicamente o futuro nesse sentido, tá ligado? Mano, sobre isso do mentor, por ser professor também, é um momento que eu tô vivendo de meio uma crise da militância no sentido de estar presente em todos os lugares, né? A gente já conversou sobre isso. Teve algum momento da minha existência nesse ano que eu tava fazendo tudo aí, sei lá, me deu vontade de parar. Enfim, ainda tô nessa vibe, mas sobre mentorar é muito difícil ainda. Quando os alunos me pedem o Instagram para ficar mais próximo, eu já penso, pô, que tipo de relação se estabeleceria? Será que seria uma relação de mentoria ou uma relação de tirar print e o professor tá me assediando? Então, é muito difícil hoje você ter esse contato pedagógico, né? Esse contato de influência, assim, para você confiar na pessoa, tá ligado? Nem todo mundo eu confio pra pedir conselho e nem dou conselho pra pessoa, às vezes nem se a pessoa pedir. Às vezes eu prefiro ficar no mundo da ironia e do cômico, né? Pagar de idiota, e isso é mais fácil também, passar por esse mundo como um bom idiota, porque nesse mundo atualmente você é punido pela sua competência, né? Com mais trabalho, com mais tortura. A gente vê a galera que é competente aí, diga-se de passagem, o Alan, né? Também, todo tempo no outro trampo, eu lembro, Alan, que você era competente pra caralho no outro trampo de programação, o pessoal só socava em você. Então era só socadão. E é importante pedir isso, tá ligado? Essa ajuda e poder falar mal das pessoas, com seus mentores, né? As pessoas que você vai deixar no seu futuro. Enfim, queria fazer esse rolê, né? Porque quando surge o mentor, surge nessa vibe. Pô, show de bola. Quase um parente aqui contando algumas histórias, mas show de bola, cara, de verdade. Obrigado. Eu não sabia real, assim, essa origem. Fico feliz de a gente trazer esse contexto aqui. Wesley, por favor. Opa, bom, cara, eu vou ser falando de colocar pra fora, né, de conversar com alguém sobre, e, ultimamente isso tem sido o meu combustível, assim, em determinados momentos, cara. Inclusive, minutos antes da live eu tava resolvendo uma questão, minutos antes da gente conversar agora, e antes disso ainda, tipo, em algum momento eu parei ali para conversar com os amigos, pessoas com quem eu não falava um tempo, e só de colocar para fora, e assim como a gente faz no nosso grupo, né, quando a gente conversa ali e tal, que nem, pô, hoje, né, a gente teve uma não vou citar porque a pessoa não tá pra esclarecer se gostaria de expor ou não, mas, pô, a gente percebe que só de colocar para fora aquela emoção, né, já a água interna já começa a se acalmar, a gente já começa a visualizar as coisas de uma outra forma. Então, pô, esse exercício primeiro de tudo, né, eu pelo menos procuro fazer isso, estabelecer com quem falar exatamente cada situação, né, não dá pra gente também colocar qualquer coisa pra fora em qualquer momento, mas, pô, quando a gente conecta, como foi o seu caso, né, falando do senhor, do seu trabalho e da gente, de outros lugares que eu consigo colocar pra fora, pô, isso é de muita ajuda, muito... Tem dado um respiro legal em cada... Você ficou mudo aí pra gente. Não, porque eu terminei de falar, desculpa. Tá, foi mal. Acho que tinha dado uma travada pra mim aqui. E aí, sim, bem provável. Pode ter sido. Perdeu alguma fala, não? Não perdi não. Perdi não. Eu mutei o Alessandro aqui porque ele ia chegar gritando no meio de todo mundo, aí já ia. Inclusive eu acho que eu travei porque o Alessandro entrou. Eu cheguei, por isso acabou, por isso. Beleza. Bom, eu vou recapitular para ele no chat e quem quiser ir colocando seus pontos de vista, por favor. Enquanto isso eu falo com o Alessandro no chat aqui, por favor.
Boa noite a todo mundo. Boa noite, Então, papai. salve a todos os irmãos aí. Espero que todos estejam bem, se hidratando, lavando o nariz aí. E vamos seguir aí. Esse tema sobre mentoria, né, cara, sempre me remete à minha vida, assim. Eu tive sempre bons mentores, vamos dizer assim. Meu pai era meu mentor, tanto no esporte quanto na minha disciplina diária, e isso foi transmitido para minha vida, sempre olhar esse foco desse ídolo, dessa pessoa, desse ser, que eu tinha que ser igual a ele, que eu precisava ser igual ao meu pai. O tempo foi passando e esse ser foi se desfazendo para mim. E hoje eu vejo um pouco disso nas pessoas que buscam a todo momento essa questão de poder trocar ideia mesmo, poder bater um papo, igual a gente tem essa simplicidade aqui de trocar ideia. Eu tive a oportunidade de conhecer o Robson e a gente sentou numa mesa de bar e trocou ideia, cara, que parecia que a gente já se conhecia há 50 anos. 50 anos. Um trocando conselho com o outro. E era a primeira vez que a gente se via. E eu acredito muito nisso, dessa questão, dessa energia, dessas questões. Mas hoje em dia, até o Lucas trouxe esse preâmbulo para nós histórico, né, da palavra mentor. Hoje as pessoas, elas procuram sempre um conselho. Elas sempre Travou pra só pra mim? procuram um conselho. Se você falar no Spotify agora, O Alisson deu colocar uma conselhos. travada. Deu uma travada feroz aqui pra todo mundo Voltei, hoje. Voltou. Volta naquela parte que falou. Hoje as pessoas procuram. Hoje as pessoas procuram conselhos o tempo inteiro, não só conselhos espirituais, vamos dizer assim. Uhum. Mas vamos supor, se você for agora lá no Spotify, na lista dos podcasts mais escutados, ouvidos, nas paradas, você vai ver que são podcasts de aconselhamento. São podcasts onde que você procura ali uma pessoa para te aconselhar de alguma fase da sua vida. Se você está bem, se você está mal, você busca uma palavra, você busca alguém. Acredito que muita gente também procure e parenta para isso, ser aconselhado, esperando que o Diego vai ter uma fórmula mágica da paz para transformar a vida dele amanhã. Não vai ter. Ele ainda não chegou nesse nível. Não, ainda mas não. Chegará lá um dia. Mas é o tempo que a gente vive, sabe? De influências, de coaches, de livros de autoajuda, que não ajudam em nada. Uhum. Mas isso aí faz parte da nossa sociedade adoecida, né? O Paulo vai falar sobre a sociedade líquida, a sociedade de liquidez. Mas eu falo assim, quando a gente volta aqui até no Parenta para trocar essa ideia e volta na questão da nossa ancestralidade, das histórias, que sim são as mentorias da nossa vida, da nossa caminhada, eu creio que quando a gente pensa um pouco e se ouve, a gente é o nosso próprio mentor. A gente tem que se ouvir primeiro. E eu ouvi o próximo também. Não sei se estou te cortando. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você tinha falado do modelo que era seu pai e que as pessoas buscam essas respostas. Você acha, e também desse lance da fórmula da paz pronta também. As pessoas estão buscando modelos porque elas perderam o modelo de referência ou porque o modelo de referência delas deu errado? Como é que você vê isso aí? Esse lance da busca de modelo. Cara, eu acho que são muitas vozes, sabe? É questão que as pessoas perderam a referência e são muitas vozes. São muitas pessoas falando ao mesmo tempo a mesma coisa. E te dando várias fórmulas. E você, às vezes, não consegue trabalhar naquela fórmula e você vai para outra, você vai para aquela. É como, vamos supor assim, você acordar e você precisar de... É como se você buscasse um Deus a todo tempo e você fosse em vários lugares e você não conseguisse encontrar esse Deus. Então eu faço essa análise voltada nisso, que as pessoas elas estão procurando esse ser, esse ideal de eu não confio em você, eu não confio no meu chefe, não confio no meu pai, não confio no meu irmão, não confio em ninguém, mas pô, eu preciso encontrar alguém que tem uma palavra para mim, que troca ideia comigo. Sim. Mas as pessoas elas engatam, elas param ali, porque são muitas vozes, entendeu? E assim,
E é outra coisa, quando você se vai nesse preâmbulo, você se machuca também, porque às vezes aquilo que você procura naquele ser, naquele mentor ali, ele é um humano, e ele vacila, ele erra. E aí quando ele erra, você não aceita que ele erra, tá ligado? Você tá querendo sim um Deus. Então você não consegue se ver no espelho, né? Eu vejo isso dessa forma. Então, quando eu faço, é que nele eu tinha um espelho muito grande disso, desse ser, desse homem que era incorruptível e tal. Mas com o passar do tempo, você vai vendo que não é isso. E você tem outras alternativas também. Então, eu acredito muito que a gente é moldado. Mas eu acredito também, igual eu falei para vocês, que a gente, primeiramente, a gente tem que se mentorar, a gente tem que se ouvir primeiro. Se a gente conseguir se ouvir, cara, a gente consegue ouvir o próximo. Se a gente consegue ouvir o próximo, a gente consegue caminhar. Real. Pô, o Wesley falou uma parada aqui, Wesley. Se você quiser ler o que você escreveu, ou se você quiser falar, enfim, que eu acho que você colocou uma parada no chat aqui muito, muito importante, inclusive. Não, mas só para colocar aqui, então fica à vontade. Eu vou reler o que eu escrevi, porque eu já até sabe como funciona a minha cabeça, né? Sim, já foi. Sim. Se quiser, eu leio pra você. Falei, não, é realmente incrível. Tem gente ensinando qualquer coisa, né, para qualquer pessoa, e aquilo é consumido. Cara, eu já vi alguns vídeos, né, filmes, documentários, não é nem filme, né, aquele documentário do Dilema das Redes, falando desse efeito, né, esse efeito que o Alisson tá comentando, é isso, né, a pessoa tem sim aquela quebra de gerações, né, então essa quebra de referência hoje, ela se dá por conta dessa proximidade, quer dizer, não proximidade com pessoas de gerações mais velhas, a gente não comunica da mesma forma, não fala a mesma língua, né? Então acho que a galera acabou caindo nesse efeito bolha. Eu falo por mim também, na verdade acho que qualquer pessoa que habita nas redes sociais está passível disso, né? Porque o efeito bolha faz a gente acreditar que o mundo é aquilo, né? E que todo mundo tá falando a mesma coisa, e que todo mundo tem os mesmos interesses, sendo que não, né? A gente tá compartilhando daquela bolha, e esse vazio, eu percebo essa falta de referência, eu percebo nitidamente, assim, em relação à escuta dos mais velhos, justamente por conta disso, né, de achar que, porque os mais velhos não estão conversando sobre isso, eles não têm o que nos ensinar, sendo que, na verdade, é muito pelo contrário, né, talvez eles tenham muito mais a nos ensinar em diversos momentos sobre outras coisas da vida, não sobre um tema específico, alguma coisa que esteja no hype ali, mas às vezes numa palavra, né, num direcionamento ali, a gente tem uma melhor orientação do que a gente seguia, e a bolha, todo mundo gritando a mesma coisa, como se só houvesse aquilo, né? Só houvesse aquela visão sobre aquilo, só houvesse aquele entendimento sobre aquilo, enfim. E só para pegar o gancho também que eu tô falando, né? Cara, depois, e aí ainda pegando o gancho do que o Alisson trouxe, sai daqui, cara, o meu gato entrando no meio da situação. Ele participa de todos. Pois sobre a questão de Deus, né, cara? E depois que eu voltei a me conectar espiritualmente, assim, eu tenho sentido muito essa diferença entre essa busca de referência, de busca de conexão com tudo, com todos ao mesmo tempo, sabe? Essa validação do pensamento, validação disso, aquilo, outro, que é o que a bolha busca, na verdade, né? Quando todo mundo tá falando a mesma coisa, é pra tá reafirmando a opinião do outro que tá certa. Ninguém tá questionando, né? Ninguém tá se questionando, e não se questionar, no meu entendimento, é não olhar pra si, né? E a gente só não olha, se a gente não olha pra si, a gente tá evitando alguma coisa, né? Então, eu acho que esse efeito
dessa falta, eu percebo dessa forma, e em mim, falando de mim, eu tenho resolvido dessa forma. Eu acho que o meu retorno a um caminhar espiritual tem feito muita diferença no meu dia a dia em relação a tudo isso também. Até mesmo esse efeito essa sensação de vazio e busca de um norte, e busca por orientações e, enfim, e vozes, né? Porque, como o Alisson falou, são muitas vozes, né? Por aí falando de tudo. De tudo, real. Vou pegar só um gancho aqui disso que vocês levantaram, porque eu acho que é muito disso mesmo, assim. A gente, via de regra, vou botar a gente aqui num caráter geral, mas eu não tô colocando todo mundo nesse balaio, não. Mas às vezes a gente entra nesse local de tipo, a gente quer respostas. Pra mim. Travou pra mim também. Travou pra todo mundo, na verdade. Tô voltando. Voltei também. Tô voltando. Travou legal, hein? Vou voltar. Calma aí, gente. Calma aí. Vou voltar, tô voltando, vou voltar. Eu ia falar um bagulho em cima do que o Wesley falou. Voltei. De olhar pra Diego. tá ligado? Voltei. E olhar pra cima, mano, tipo. Bem, tá ligado? Se questionar faz parte de você não se você não se questiona, não analisa a você mesmo, tá ligado? Sim. Você tem mais dificuldade de evoluir, tem mais dificuldade de ouvir as pessoas ou de aprender o texto da vida. E até aprender com os mais velhos e até com os próprios filhos, mano. Porque, mano, tudo mano, perspectiva com as crianças, a perspectiva que os filhos trouxeram do mundo, da vida, de tudo, ficou muito diferente. E, mano, questionar a gente tem que questionar não só a si próprio, mas a muitas coisas. Sim. Eu sumi de rede social, tá ligado? Eu não entro mais, a única rede social que eu uso pode ser que é o WhatsApp, tá ligado? Que é trocar com vocês lá e com colegas antigas e tudo mais. Mas o Instagram, mano, tipo, eu não consigo mais consumir. Eu entro, fico já esgota, 2 minutos né? e saio. Mano, porque ou é notícia ruim, ou é gente querendo vender sonho, ou é de pessoas brigando, e brigando por coisas que, na real, mano, todo mundo precisava se unir, tá ligado? Então, tipo, brigando por temas que não fazem sentido, tá ligado? Então eu não consigo mais consumir isso. Eu não consigo mais ir lá, por exemplo, brigar com alguém, debater e falar não sei o que lá e ficar naquela trocação. Não dá, cara, eu não consigo, não tenho mais paciência pra isso. E vai. Eu larguei mão, mano. As pessoas mandam coisa, principalmente minha companheira manda muita coisa pra mim no chat. Tal vídeo pra você ver, e mano, fica lá, eu acabo não vendo, ela acaba me mostrando do celular dela, na mão dela, porque ela sabe que eu não vou entrar no Instagram. Vamos, Diego. Você Tá mudando, tirou Travou, eu aí. tô no mudo. Pronto, desculpa. Eu travo. O Alessandro, cara. O Alessandro tá aqui, fica assim. Enfim. Mas é muito disso, né? O que eu ia falar antes era, tipo assim, a gente discutindo coisas, aí quando eu tava falando da gente, né? Falando de soluções, buscando referências, buscando mentorias, buscando coisas que quando a gente fecha o telefone até nem existem mais, tá ligado? São coisas que nem existem na real. Não tô falando de questões emocionais, nossa, não. Mas coisas que, tipo assim, ninguém tá falando disso aqui fora, tá ligado? Então, realmente casa até com o que o Alan tava falando, tipo assim, eu tô me enchendo de quê, sabe? Eu tenho realmente pensado e policiado muito o meu uso no Instagram, né? Como eu tô nesse local de quem produz, e aí eu falo disso assim, com bastante desprendimento, porque é o que traz a gente pra cá. Eu tenho buscado consumir muito pouco. Então, às vezes eu entro assim, eu já trabalho com programação de post, né? Então, às vezes os posts vão saindo, eu não vou vendo, eu vou interagindo para poder
para poder engajar e tal, mas interagindo nas coisas que eu produzo. Então eu consigo ter essa possibilidade aqui dentro desse uso racional, de tipo assim, eu só consumo parentalidade preta no final das contas, sabe? Porque tô ali fazendo girar a roda, enfim, com os objetivos que a gente tem. Mas quando a gente sai, eu saio, vou no feed e volto, é isso, é a enxurrada de merda mesmo. Tu fica assim, caramba, cara, sabe? Pra quê? Por quê? Enfim, N coisas. Wesley, eu vi que você levantou a mão, mas a gente ainda não ouviu o Carlos, o Eric e nem o Alessandro. O Alan falou aí. Então eu vou passar por eles e depois a gente volta em você, pode ser? Massa, show de bola. Carlos, por favor, se você quiser acrescentar alguma coisa aí. Boa noite, meus manos. Boa noite. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava pensando sobre essa questão de mentoria, referências, e eu acabei chegando à conclusão, talvez triste conclusão, que me faltaram muitas, assim, referências ao longo da vida, me faltou muita mentoria, sabe? E, assim, a minha vida adulta é o meu pai, né? Fui criado só pelo meu pai e aí não tive contato, não conheci meus avós paternos, perdi contato com meus avós maternos. Até certo ponto foi dando certo, né? Assim, entre trancos e barrancos, né? Entre questões mentais aí que foram sendo acumuladas ao longo do tempo, mas foi dando certo. Tô aqui, né? Tô aqui com a minha família, com a minha esposa, com a minha filha, só que chega um tempo que vai acumulando e o cara chega perto de explodir, né? E assim, eu acho que o auge assim da minha dificuldade foi durante a gestação, né? Que todo aquele misto de emoções, né? Então rolou a gestação da minha esposa e aí como eu não tinha tido referência assim nenhuma, né, nem ninguém da família, nem uma irmã, nem fiz nenhuma prima grávida, muito nervoso, como é que é isso, pode perder, não pode perder, até comprei aquele negócio de batimentos cardíacos e 3 vezes por dia eu via lá e aí rolou uma situação, né, do descolamento de placenta e sangramento e eu simplesmente surtei, né, eu tento resolver tudo sozinho ali, não, eu resolvo, eu te levo, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí aquilo me desmontou assim completamente, né, quando ela aconteceu assim de madrugada, eu fico até emocionado de lembrar, assim, aí ela foi no banheiro, voltou, falou não, e aí tava sangrando ali, a gente foi que nem um raio ali na maternidade, né, mas, assim, por sorte, chegando lá, aí parou o sangramento, aí eu vi ultrassons ao longo de horas, né? E eu nervosão, e aí deu tudo certo, assim, ela precisou ficar no repouso e tal durante um tempo, mas no final das contas deu tudo certo, chegou em casa, assim, eu desabei, assim, de chorar, né? Chorei horrores, e aí meio que foi... E logo depois disso também, assim, um pouco tempo depois, eu também comecei a consumir o conteúdo do Parentalidade Preta, ter esse suporte dos manos ali no grupo, eu também aí fui procurar auxílio psiquiátrico de um psiquiatra negro, inclusive, também, que aí é mais uma conexão ali, né, de mais um aspecto de entendimento também. E, assim, toda essa volta para dizer que aos 35, mais ou menos, foi que eu consegui entender o valor da mentoria, assim, que eu vi que, não, cara, não dá para enfrentar tudo sozinho, não. Sim. Né? E tô feliz, me sinto feliz por isso, e tô mais tranquilo e agradeço o apoio, o ombro amigo dos irmãos. Show. Pegar um ganchinho rapidinho aqui. 2 assuntos: descolamento de placenta, né?
A gente aqui em casa foi esse negócio assim também. O desespero, perdeu, e agora, pô, agora que a gente estava aqui animado, não sei o quê, perdeu, pô, não, impossível. A gente estava falando disso aqui ontem ou hoje, eu não lembro, aqui em casa. E é preciso remarcar que, para quem não sabe, quem está ouvindo a gente, está na gestação, é algo que é relativamente comum de acontecer. Então, assim, acontece com as pessoas e muitas vezes nós estamos aqui, eu não sei se mais alguém teve, a minha esposa teve na gestação do primeiro e ele está aqui. Então, o Carlos estava falando agora também que teve, está aqui. Então, é algo que a gente pode passar. É como dizem assim, se você treina na hora, talvez você não fique tão nervoso ou então não colhe as placas, né? Descolamento, sangramento, como é que é aquela questão, sangue vivo, sangue... Então, vou recomendar que as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão ali esperando, deem uma pesquisada nessa questão, depois a gente pode providenciar, eu boto anexo aqui informações junto do post que vai sair com esse episódio e tal, pra gente também trazer essa informação que é importante. Tipo assim, sangramentos e descolamentos acontecem em gestações e não necessariamente são os fins das gestações. É algo mais normal do que a gente imagina. Não é comum, mas é normal, que eu quero dizer assim, acontece de verdade. Bom, esse é um ponto. E o segundo que eu queria trazer também, não vou deixar, a gente ainda tem que ouvir mais gente aqui, essa questão, né, de quão tarde a gente descobre que seria bom ouvir alguém, porque eu não passei por esse processo, eu passei do outro lado de falar assim, caramba, não tenho com quem conversar, principalmente na gravidez do meu mais velho, mas de outras pessoas que foram do meu convívio, que eu cheguei, pô, cara, vamos conversar, você quer falar alguma coisa, vamos conversar sobre isso e tal, e a pessoa agir daquela forma assim, não preciso conversar de certa forma. Não sei se eu travei, se eu não travei, enfim, travei, vocês estão me ouvindo? Então, né? Massa, beleza. Travou não, tá online. Beleza. Travou só um pouco, travou só a imagem. Então, de vezes que eu cheguei para abordar colegas, amigos que iam ser pai e falar, pô, vamos conversar e tal, vamos aqui já indo numa busca ativa na pessoa para sugerir que pesquisasse, aprendesse e tal, e sempre tive muito dessa coisa, né, de resposta, não, beleza, vou ver, tal, não sei o que e tal, e quando via a pessoa não pesquisava e tal, e eu acho que vai para esse outro lugar que volta do Carlos, assim, pô, eu não tive com quem conversar, então, tipo, as pessoas também às vezes não querem ser abordadas para isso, mas depois vai descobrir a falta, né? Não tô falando que foi o caso, mas às vezes, principalmente comigo isso aconteceu também, tipo assim, vou pesquisar tudo que eu puder sobre paternidade, sobre gestação, caralho, 4, e vai chegar um momento que eu vou acabo me tornando inquestionável. Só que tem gente que já passou por isso, já passou por várias coisas, e teria coisas para falar e quando a gente se fecha, né? Acho que é importante lembrar que a gente está falando de mentoria aqui e de influência, enfim, de trazer a narrativa. Tipo assim, as pessoas que já passaram por isso sempre vão ter algo a acrescentar e a gente tem que, de certa forma, estar aberto a ouvir, ainda que vá descartar as coisas que não quer levar, mas para a gente quebrar um pouco disso também. Enfim, eu queria remarcar essas duas coisas, mas eu queria ouvir o Eric também, tem o Michel para falar, o Alessandro, queria ouvir quem não falou ainda, e aí depois a gente pode retornar sem problema, adoro falar sobre isso aqui. Eric, você quer puxar a palavra aí? Vamos que vamos. Tava ouvindo vocês também, tava vendo vocês também. Mas é uma questão assim que eu tava pensando aqui que algumas mentorias elas são bem orgânicas assim, né? Parece que é uma coisa meio fluida assim, né? E aí, tipo, tu vai engatando, parece que as coisas vão funcionando. E outras parece uma coisa mais truculenta, assim, né? Então, o Alan falou ali que ele não consegue entrar mais no Instagram, não consegue ficar tanto tempo no Instagram, né? Eu recebo, às vezes, no direct, né, perfis de pessoas dizendo, olha, eu posso fazer com que tu tenhas não sei quantos mil seguidores, assim, né? E parece um negócio, assim, que, tipo, não é a minha
né? Não é assim, é o meu interesse, assim, né? Mas chega assim, parece que assim, tipo, tu tem que duplicar, quadruplicar os teus números de seguidores, né? E esses dias, né, que nem eu tava comentando no meu outro perfil ali, eu tava fazendo o contrário, tava deletando, né, os perfis que de alguma forma não faziam sentido para mim. Então, assim, deu uma travada no aplicativo e aí eu troquei de perfil, consumo bem menos hoje, assim, né? Mas isso é muito, assim, é uma coisa muito, assim, paradoxal, assim, né? Que, tipo assim, tem coisas que a gente se interessa muito e às vezes parece que não tem um alcance, não consegue chegar porque é um curso mais caro, porque é uma coisa que tem só lá em São Paulo, tem só lá fora do Brasil, uma coisa assim. Mas tem coisas que não, parece assim que é muito fácil, assim, a pessoa chegou em ti, ela tá te oferecendo um curso de inglês, né, tipo, e aí tu tá ali e parece que, não, tu não quer aprender inglês, tu quer aprender francês, mas aí o de francês não tem, é o de inglês e tal. E aí, tipo, é um entendimento que eu tenho, assim, de vida também, assim, essas questões, assim, de mentoria orgânica, assim, eu tenho uma figura, assim, que é muito central nisso, assim, que é o meu avô paterno, assim, né? Então, eu tenho um avô de 96 anos, já comentei isso com vocês, assim, então, é aquela questão que o Diego fala das gerações, né? Então, assim, há quantas gerações, né? E o meu avô, então, eu sempre friso isso, meu avô tá em Imbituba, ele é daqui, né, do Rio Grande do Sul, ele é de Porto Alegre, deu essa questão das enchentes, ele viajou antes das enchentes para Imbituba, e tá lá desde então, né? E aí estão reformando a casa onde ele morava, que era a casa da minha tia, mas a gente se fala seguida, assim, a gente se fala semanalmente, assim, né? E é incrível, assim, como tem várias coisas, assim, que fluem com ele, assim, de uma maneira, assim, que ele é o meu maior mentor, né? Então, né, o Alisson falou ali, do pai e tal. Eu não tenho uma relação, assim, tão boa quanto eu tenho com o meu avô. Né, o meu pai, eu tenho algumas restrições, por mais que ele tenha me ajudado em várias questões de mentoria, né? Então assim, vamos comprar uma casa, não sei o quê, vamos comprar um carro, porque na casa tu tem que ver o metro cúbico, o valor do metro cúbico para chegar né? E no carro tu tem que ver isso, aquilo, né? O meu pai tem uma visão assim que não vale a pena comprar carro zero, que tem que comprar carro seminovo, né, que o carro se desvaloriza, uma série de coisas, mas assim, tipo, eu disse, não, mas eu quero um carro zero, mas eu quero assim, eu quero assado, né, então assim, eu acho que as mentorias, elas servem pra gente ter uma base, assim, né, e uma coisa que eu tento pensar também de mentoria, é que nem o Wesley falou, que é o lado espiritual, assim, né, então ter cada vez essa conexão. Ontem eu acendi uma velhinha, tava pensando numa coisa, assim, precisando de uma resposta, assim, para uma situação que tava, assim, para acontecer e tal. E aí a minha esposa veio e falou não sei o que e tal, eu digo, tipo, essa velhinha deu uma luz, assim, né, e, fechou. Tá desligado o teu áudio, Diego. Não tava aqui falando, mas aí, assim, eu disse assim, sabe, tipo, é como se eu estivesse fazendo um pedido, assim, para uma resposta, né, independente da religião, independente da espiritualidade e tal, e tido a resposta durante aquele período ali da vela ali, né, e aí eu me lembro que o Wesley comentou assim, tô assim, assado, mas eu vejo muito isso, assim, eu vejo essa conexão da gente, às vezes, jogar um búzios, fazer alguma situação assim para dizer, olha, que caminho que vai ser mais tranquilo de tomar, assim, ainda que eu pense que, né, por ser mais cabeça dura, mais teimoso, né, eu ainda quebro a cara, né, assim, num caminho assim mais tortuoso, assim, né, mas eu vejo direto, assim, as pessoas fazendo essa condição, assim, de querer destravar certas situações que eu tenho travado, e que a pessoa diz, não, mas é assim, se tu for por esse caminho aqui vai dar certo, e às vezes eu bater cabeça e não conseguir seguir naquele caminho, assim. Mas vou passar a palavra aí pro Alessandro, passar pro pessoal. Massa, beleza. Alessandro, cadê Alessandro? Agora eu tô vendo aqui. Alessandro, que tava há um tempo sem aparecer, esses dias disse que tava sem saco pra gente, não queria saber da gente, tá com outras questões. Bom, você quer falar alguma coisa sobre esse tema? Tem alguma coisa que você queira trazer disso? Eu sei que você já é meio cagado nesse quesito, então fica à vontade para trazer o que você quiser. Cara, então, primeiramente, boa noite aí pra vocês. Boa noite. Saudade de gravar isso aqui. Saudade de vocês também.
Cara, eu não tenho muita... Quer dizer, eu não tenho muita não. Não tive nenhuma referência, assim, pra vida não, cara. Tipo assim, eu perdi meu avô novo, que era a única referência masculina que eu tive na vida aqui. Eu tinha 15 anos. E foi uma perda meio trágica, né? Que foi um afogamento. Então foi uma parada difícil de lidar. Eu fiquei uns 10 anos de luto, sofrendo com isso. E depois de 2 anos, cara, que ele faleceu, eu meti as caras pra trabalhar. E a vida foi me mostrando, me colocando pessoas assim boas no meu caminho para poder tentar me direcionar quando eu tinha alguma dúvida profissional. Era, cara, mais questão profissional, porque questão pra vida, assim, nunca tive ninguém que chegasse, falasse, conversasse sobre estudo. Quando eu passei pro Enem, na faculdade de Educação Física, eu não consegui fazer porque eu tinha que trabalhar. Mas, tipo assim, ninguém... Quando eu comentei com meu pai, ele, na época, ele falou, poxa, e ficou por isso mesmo. E minha mãe não tinha o que fazer, porque ela não tinha como me bancar e meus estudos, bancar tudo, porque tinha meu irmão também, tinha a casa, tinha tudo que ela tinha que bancar. Então resolvi meter as caras no trabalho e na empresa mesmo eu tive um supervisor que me enxergou com uns olhos de tipo de, pô, esse cara pode ter um quê a mais, pode ser melhor do que a maioria, e me instruiu para eu poder, tipo, meio que subir na empresa, né? E nesse longo caminho aí eu fui conhecendo pessoas assim. Mas pra vida mesmo eu não tive ninguém não, cara. Fui apanhando, sorrindo, levantando e aprendendo. Entendi. Mas é isso, na gestão... Não sei se eu travei. Acho que travou aí, Diego. Não, beleza, voltei já. Assim, que eu ia te perguntar, né? E, claro, se você quiser falar, assim, como é que é a falta disso? É a falta dessa figura, a gente tá falando de mentoria, basicamente, a falta disso, de alguém que chegar, porque assim, fatidicamente a gente sempre vai se ver, pelo menos aqui, assim, a gente sempre vai se ver nesses momentos. E como é que isso te afetou, de certa forma, assim, ou não tenho uma referência, não tenho com quem conversar, não tenho com quem me orientar. Se tu quiser compartilhar, claro, como é que isso bate em você? Cara, isso me faz ser o que eu não gosto de ser, uma pessoa fechada, entendeu? Que é difícil de acontecer. Sim, mas quando acontece, eu fico uma pessoa fechada, entendeu? Quando eu tô com quando eu tô com algum problema que eu ainda não resolvi, eu me fecho, mano. E tipo, se eu tivesse alguém pra poder, na época que a gente tá desenvolvendo a maturidade, alguém pra poder conversar e mostrar outros caminhos, ou como as coisas podem ser resolvidas, ou que só vai ser resolvido no momento que tiver que ser, e tá tudo bem, a gente não levaria tudo pra esse lado de tipo, sou merda ainda não consegui resolver isso, entendeu? Se tivesse alguém pra falar, não, isso é normal, vai acontecer, só o tempo, e, né? só o tempo. E vai ser resolvido no tempo que tiver que ser. A gente já levava as coisas com mais leveza. Agora, quando a gente não tem, aquele negócio fica martelando na nossa cabeça ali até você resolver. Enquanto então, você não resolve... Então endoidar. Ou então endoidar. Ou então endoidar. Foda isso que você falou, muito foda, obrigado. Foda mesmo, de verdade. E tipo assim, o grupo aqui, querendo ou não, cara, é onde eu mais tenho referência. Nossa. Queria babar ovo de vocês não, mas já babando. Vai ter que fazer, não tem jeito. É o lugar onde mais eu tenho referência. Até, tipo assim, amigos que eu tenho, né? De anos de infância, até que se tornaram pais e têm família. A galera meio que dá uma distanciada.
Teve alguns até que eu já chamei para participar do Parentalidade, disseram que ia vir, não vieram. Enfim, cada um vive né, da maneira que quer. E tem gente que, tipo assim, acha que a vida do outro é sempre perfeita, né, mano? Então, eu sigo tranquilo. Eu, meu filho, minha esposa, minha mãe, quando pode me ajudar, quando não quer me enganar. E vou levando, mano. Quando tem algum BO muito pesado assim, a pessoa que eu converso é o meu compadre, que é Glaucio, padrinho do meu filho. E é isso, cara. Show. Ele não tem filho não, mas é uma boa pessoa também que eu posso chamar pra poder participar. Sim. Ele já teve 2 gestações perdidas e teria muita coisa pra poder aprender aqui. Quem sabe? Mas enfim, no resumão, é isso aí. Eu aprendo mais aqui do que eu aprendi na vida inteira aí. Não, você trouxe uma pancada forte ali que eu vou ficar desnorteado um tempão aqui. Depois a gente desenvolve mais. Eu queria ouvir o Michel, que ainda não falou até agora, só se apresentou. Michel, por favor, você quer acrescentar alguma coisa aqui com a gente? Quero, eu acredito que eu posso acrescentar sim, Diego. Assim, eu tenho 2 boas referências, que é meu pai e o meu irmão. Isso é muito bom para mim, mas eu acho que eu fui muito descuidado comigo, né? De não ter percebido a oportunidade que eu tinha de poder contar com uma mentoria, eventualmente, da parte deles. E meu irmão, assim, aquela pessoa muito estudiosa, muito inteligente mesmo. Meu pai referência de trabalho para mim, e é aquela pessoa que onde chega é bem chegado, assim, todo mundo gosta dele, né? E para mim, eu fui perceber isso muito recentemente, tá? Foi uma grande pressão para mim, sabe? Onde eu me via assim, poxa, eu não posso falhar, né? Tenho que ser tão estudioso quanto meu irmão e tenho que ser tão bem chegado quanto meu pai. E isso para mim foi horrível, né? E eu ter percebido muito recentemente isso, porque durante muitas etapas assim da minha vida, já me separei, fui pai 2 vezes, aliás sou pai, e muitas vezes assim eu estava emocionalmente destruído, algumas vezes até financeiramente também, mas eu não queria demonstrar aquilo, né? Porque para mim seria uma fraqueza, né? Poxa, como eu vou demonstrar essa fraqueza diante dessas 2 pessoas que são referências para mim? Foda. E vejo assim que foi um grande erro, né? Mas assim, que bom que eu percebi e agora eu consigo lidar um pouco melhor com isso. Hoje eu consigo até fazer um paralelo aqui, né, no relacionamento passado e o relacionamento que eu tenho hoje. Eu vejo que o relacionamento que eu tenho hoje, ele é até muito mais saudável por eu me permitir pôr para fora, permitir compartilhar com a minha companheira, com a Mariana, situações em que eu estou emocionalmente mal, esgotado, em que eu não estou bem, estou precisando de um apoio, de um direcionamento, seja uma palavra ou somente ouvir, sabe? Hoje eu vou falar, você vai me ouvir e é só isso que eu preciso mesmo, né? Já estive em outro relacionamento que não, eu era a pedra de gelo, que acho que foi o Alessandro falou, né, que se fechava. Eu me fechava muito e era uma pedra de gelo, isso é horrível, né? Então, eu acho que eu tô aprendendo, tá? É um grande aprendizado para mim. Hoje estou me permitindo muito mais, aprendendo muito mais, e acho que de maneira resumida é isso, Diego. Show. Obrigado por acrescentar. Essa é uma conversa que duraria assim horas, tá ligado? Eu acho que a gente começa aqui, né? Enfim, Eric, eu vou resolver o que o Wesley falou antes e eu volto para você, beleza? Wesley, você tinha levantado a mão aí, por favor. Putz, vocês já perpassaram por tanta coisa que eu poderia falar aí, eu acho que vai ser da minha vez. Esse, né? Esse. Vai essa, bota ele na cama contigo. É isso. Não, calma. O Wesley não pode, não.
Alessandro falou. Mas aproveitando a deixa, né, já que foi me dada a voz e eu gosto de falar, Jura? né? Acabou o programa. Pois é. Não, acho que tudo isso que foi dito até aqui, pô, cara, é o que eu tenho experimentado recentemente e eu comentei, né, pô, que legal que teve tema do último resenha e tal, foi exatamente por conta desse paralelo aí. Acho que esse paralelo desde que eu conheci vocês, e vai fazer um ano também, por exemplo, que eu faço terapia, né, e, cara, assim, eu posso falar que tem um grande impacto isso tudo na minha vida, entendeu? De poder falar coisas que antigamente falar com alguém, por exemplo, com as pessoas que me rodeavam, falar de determinados temas seria impossível, entendeu? Impossível porque é uma vivência tão automática que ninguém se propõe a questionar algumas coisas, entendeu? E fazer parte de um grupo de pessoas que estão ali olhando para essa situação e questionando e buscando soluções não para a sociedade, mas pelo menos em primeiro lugar para si, né? Para o que consegue, para a sua sociedade, que é a sua casa, os seus filhos, aqueles com quem divide a vida. Esse movimento, para mim, ele foi muito transformador, eu posso dizer, entendeu? De tipo colocar mais coisas para fora, de discutir, de refletir, de ouvir e de também esse movimento de acolher que a gente faz, em que nada é tão seu que não possa ser compartilhado com a gente, e a gente não vá também sentir isso junto com você, entendeu? Porque acho que a grande dificuldade e o grande aprendizado que eu tenho desse último ano, dessas mudanças da minha vida é o sentir, né? Que o Michel comentou e pô, cara, hoje eu me vejo, hoje eu estou dentro de um relacionamento e eu sou outra pessoa, assim. Não vou dizer que eu sou outra pessoa no sentido de que antes eu não fazia determinadas coisas, mas assim, sabe, esse sentir e falar assim, cara, eu posso levar isso aqui para outra pessoa. Tipo, não existe uma barreira que me prenda com esse sentimento aqui. Eu consigo colocar ele, eu consigo identificar que eu senti, eu consigo identificar de onde veio, eu consigo identificar por onde passou em vários momentos e colocar isso para fora, dividir com alguém, tem sido cada vez mais transformador para mim. E fora o alívio, como eu já tinha comentado. Nossa. Mas era isso aí. Maravilha. Eric, por favor. Tem uma questão que o Michel trouxe ali, que eu acho que é bem importante a gente comentar, que é nas mentorias se precede um feedback, assim, né? E aí, sendo a gente o mentor, ou sendo a gente recebendo uma mentoria, parece que essa coisa ela tem que ser positiva, assim, né? Sempre assim, tipo, e aí aprendeu? Né? Tipo, eu te falei, é assim, e aí fez, né? E muitas vezes, que nem tu falou, tipo, às vezes a gente não faz e a gente aprende não fazendo também. Tipo, a gente aprende algumas coisas assim que, tipo, mas eu podia ter feito e tal, né? E não fiz. E fica muito uma coisa assim, meio cíclica, assim, né? Então, assim, eu fico pensando assim, quando a gente é o mentor, porque a gente é o mentor dos nossos filhos, entre aspas, assim, né? Sim, e isso que eu acho que também é um link que a gente pode fazer. Fica essa condição, assim, né? Que eu fico sempre pensando assim, se o meu filho mais velho tá entendendo o que eu tô falando, assim, porque, tipo, 50 vezes, vai desligar a luz, não sei o que, vai amarrar o tênis, não sei o que, e aí parece que não é uma questão de entendimento, assim, né? E aí tem uma questão de viés de maturidade, tem uma questão de série de coisas, assim, que a criança vai aprendendo e vai fazendo e vai demonstrando, só que, assim, tem etapas que parece que tu diz assim, o meu mais novo ainda não tá caminhando, né? Mas o mais velho começou a caminhar com 10 meses, né? O mais novo, tipo, quarta-feira vai fazer 1 ano, né? E aí eu fico pensando assim, eu já não tô com aquela expectativa que ele caminha agora, assim, né? Porque eu penso que são 2 indivíduos diferentes, assim, né? Cada um no seu tempo, assim, né? Mas fica uma pressão, às vezes, externa, assim, né?
ou se os dois receberam o mesmo estímulo, ainda que não receberam, né? Não, E, tipo, como é que um caminhou com 10 meses e o outro, né, não caminhou ainda, assim? Então, fica algumas coisas, assim, meio, né, assim, tipo, não recebeu o mesmo estímulo, tu não tá, né, tipo, eu sou fisioterapeuta e às vezes as pessoas, mas tu não faz uma forcinha, assim, pra, tipo, né, pode pra crer, estimular, né, cara? digamos assim, né? Seu Mas eu filho, acho assim, você independente. fisioterapeuta, o menino não tá andando ainda, calma aí, tem alguma coisa errada, né? Sim, e aí eu fico pensando assim, não é uma questão só de estímulo, né? Mas é uma questão de desenvolvimento mesmo, assim, né? De maturidade, de plasticidade neural, que é uma coisa que a gente vem lendo cada vez mais, assim, né? Então, assim, né? Ele teve outros processos no nascimento, então tem uma série de coisas assim, e aí a gente vai criando coisas, né, na cabeça, assim, mas às vezes eu fico pensando muito nesse feedback da mentoria. Né? Tanto o que a gente, né, faz para outras pessoas, quanto o que a gente recebe, assim, né? E aí, tipo, é aquela história, não tem o certo nem o errado, mas tá acontecendo, e alguma coisa, assim, a gente tem um retorno, um resultado, assim, né? Bora, Lucas. Beleza. Mano, eu fiquei pensando sobre esses lances que vocês estavam falando de não ter referência, etc. E, enfim, veio umas 6, 7 bilhares de perguntas na minha cabeça. Eu vou tentar colocar elas mais ou menos assim, mas como é que eu cheguei nelas, basicamente, que é... Parece que as pessoas me veem assim, né? Um jovem vivendo a vida tal, do jeito que dá pra viver assim, e elas têm Tourette de me dar conselho, e às vezes eu nem pedi. Então, assim, principalmente pessoas brancas, né? Principalmente mulheres brancas. Mulheres brancas têm Tourette de conselho. Elas vão e vão dando conselho assim pra você e você não pediu, né? Às vezes são conselhos pertinentes, às vezes não. Enfim, mas o que eu cheguei nessas perguntas? É tipo, na minha cabeça, vocês acham que tem algum tipo de relação de poder entre esse mentor e mentorado? Tipo, a autonomia do mentorado é afetada pela autoridade do mentor? De que forma vocês veem isso? Como é que é? É uma via dupla? Não é? Essa influência, esse equilíbrio? Quais são os limites de controle? Pra mim, tá nessa vibe, assim, de autoridade e autonomia, enfim. Eu fiquei pensando nessa vibe, né? De controle. Se essa galera tá conselho pra me controlar de alguma forma. Enfim, passa a fala. Que pergunta complicada. Não, ele fica um tempão sem vir aqui, vem aqui e faz umas perguntas assim. Ele gosta. A última vez ele veio aqui, aí perguntou, você acha que ela é emocionalmente dependente de você? Eu falei, caralho, calma aí, cara, devagar, jovem gafanhoto. Wesley levantou a mão, Wesley. Show. Alessandro, antes que a gente perca. Cara, acho que em relação a... Você disse que muita gente chega em você para poder dar conselho. Não lembro agora a tua idade, mas tu tá com quantos anos agora? Só para fazer 24. Uma comparação aqui. 24. Há 10 anos atrás eu tinha 24. E, cara, tinha muita gente que não falava comigo, tipo assim, se me via num lugar parado, quieto, com a boca fechada, não falava comigo porque falava que tinha medo de falar comigo. E isso aconteceu, não foi uma, duas, foi várias vezes. Na rua, escola, sei lá, vários lugares. Não falava contigo, te achava isso, eu tinha medo de você, como se a gente fosse um bicho. E, tipo assim, pode ser que o tom da pele pode influenciar nesse caso. Com quem você anda pode influenciar. Aonde você mora pode influenciar. As pessoas que você conhece podem influenciar. E no meu caso aqui, realmente nunca teve ninguém que chegava para querer dar conselho. E no meu caso, agora adulto, muitas pessoas vêm me pedir conselho. Por eu já ter uma família formada, por eu não ter me desviado pro tráfico, porque muita gente pensou que isso iria acontecer, por eu não ter pai presente, ter só minha mãe me criando. Muita gente pensou que eu fosse me bandear pro lado podre da coisa, e eu não fui. E nego me vê, acha que a minha vida é perfeita, acha que a minha família é perfeita, que a gente não tem problema. E realmente, muita gente vem pedir conselhos sobre família, sobre filho, sobre como resolver os problemas da vida. E muitas vezes a gente nem resolveu, e a aparência que eles têm sobre nós é essa, que a gente está bem resolvido.
Eu acho foda isso também, porque bota o outro lado da questão, né? Tipo assim, porra, vou aqui pedir um conselho pra quem eu acho que tá surfando aí em tudo, né? E no final das contas a gente, às vezes, estava mais apto a receber o conselho e alguém chegar e falar assim, pô, você quer alguma coisa, tá precisando conversar e tal. Mas o Wesley tinha levantado a mão. Eu acho que ele ia falar alguma coisa aqui do que o Lucas falou. Wesley, se você tem alguma resposta, por favor. Eu ia comentar sobre a pergunta do Lucas, né? Ele fala sobre essa dependência e né, entre a pessoa que tá recebendo o que a gente tá chamando de mentoria, mas vamos dizer assim, né? É um aconselhamento, enfim, eu usei esse termo aqui, mas a gente não precisa se prender a ele. Sim, por isso que eu tô querendo ampliar mesmo, porque, assim, cara, falando de modo geral, e aí eu acho muito louco isso, né? Porque, por exemplo, se você estiver num bar ou no qualquer um ambiente comum do seu dia a dia, da vida real, fora da tela que te conecta a um lugar que não existe, você raramente vai ouvir um conselho de um desconhecido. E também não vai dar um conselho para um desconhecido, tipo, do nadão, assim, né? Sem ninguém te perguntar. Você não vai... você entendeu? Você não vai chegar lá e falar assim... R$2 um mistério com um conselho misterioso. Eu lembrei do ex esses tempos atrás, cara. Ele virou pra mim e falou assim: papai, sabe como não ser assaltado indo pra praia? Eu falei, como? Aí ele falou, você pega uma tampa da privada, coloca uma sacola, cava na terra, coloca as coisas dentro e tampa, ninguém vai querer mexer. Aí eu falei assim, tá vendo? Esse é o tipo de coisa que a gente tá falando, entre aspas, também, tá aqui dentro desse assunto, sabe? Porque, cara, hoje em dia tá todo mundo falando sobre qualquer coisa e tá todo mundo consumindo qualquer coisa. Eu, nessas minhas reflexões... Ficou mudo. Perdão, eu apertei aqui sem querer, já voltei. Eu, nessas minhas reflexões e querendo buscar respostas, ou pelo menos chegar mais próximo do entendimento, assim, de muitas questões da humanidade, né? Eu fiquei pensando, cara, olha como que a gente, de certa forma, tem tempo, né? Porque, pô, tudo que existe de entretenimento é justamente para ocupar um tempo. E é o tempo do tédio, é o tempo do que a gente, na verdade, antes era do tédio, talvez, né? Hoje em dia, na verdade, é o tempo que vem te buscar por outros motivos. Sim. Ele vem te buscar, é uma ocupação do tempo que vem te buscar por uma dopamina rápida, né? É uma ocupação do tempo que vem tirar a sua mente do foco do problema, porque aquilo ali te gera estresse, e o outro, e aquele conteúdo te alivia. Enfim, então é uma enxurrada de posições, né, de vozes falando sobre muita coisa. E aí o paralelo que eu tinha feito era exatamente por isso, porque a gente, hoje na internet, é muito fácil a gente passar a seguir uma pessoa. E eu mesmo, cara, eu vejo o meu perfil, eu sigo tanta gente que eu falo assim, e eu gosto, aí nesse caso eu gosto, porque, pô, são tantas páginas que o algoritmo, ele não sabe muito bem o que fazer, entendeu? E aí, beleza, eu consigo ver, não são assuntos tão aleatórios, né? Alguns são, mas outros não. Então, tem momentos que eu entro e falo assim, pô, que legal que eu entrei e vi isso. Mas tem diversos momentos... Olha isso, achando bica. E tem diversos momentos que eu entro e falo assim, opa, calma aí, é melhor eu não passar dessa linha aqui, porque dessa linha aqui é um buraco negro, e aí é aquilo, né? Um conteúdo vai chamando o outro, e você acaba achando todos relevantes de alguma forma, né? E isso pra mim, fazer esse paralelo, tipo assim, cara, mas se fosse no mundo real, eu estaria ouvindo uma pessoa sobre qualquer coisa que eu nem perguntei? Você tá parado no ponto de ônibus e ouvindo e consumindo e colocando aquela pessoa lá no topo do seu sistema de valores. Pois assim, não, isso aqui serve muito pra mim. Talvez sim, talvez não, mas não de uma forma tão, e aí é onde eu acho, não de uma forma tão impessoal, que é botar o Instagram nas redes sociais. Passou um negócio super interessante, aí depois passou outro negócio super interessante. Eles só estão passando ali porque eles estão seguindo a lógica do algoritmo. Talvez eles nem super interessantes sejam. E aí, entrando para esse local da mentoria, né, desse conceito que a gente está colocando aqui,
Tipo, quem foi que conferiu a autoridade àquilo a ponto de botar aquilo ali como uma referência factível e concreta para algo, né? Eu vou trazer até esse exemplo do Enzo. Quem foi que disse que é para cavar um buraco e botar uma tampa de privada? Porque é isso que tá acontecendo em tudo quanto é canto. Tipo assim, eu tenho a solução para você não ser roubado. Aí, curso de buracos Sim, e tampa de cara. privada, tá ligado? É realmente muito complicado, porque a gente acaba conferindo a outros locais e não a outras pessoas, né? Pessoas que talvez nem existam, essa autoridade de mudar um paradigma nosso. E isso é muito complicado. Quer dizer, eu comecei essa conversa falando que eu conversei com um cara que é coordenador no meu trabalho, que tem mais vivência que eu, pedindo uma referência de como eu pensar no meu trabalho, para a gente estar aqui falando assim, um curso de como pensar no trabalho, tá ligado? É disso que eu tô falando realmente, dos perigos que estão no meio desses dois extremos. No meio desses dois extremos estamos nós, passando o próximo post do Instagram, que é algo que o algoritmo falou que talvez fosse bom para você, e você acabou de ganhar mais uma necessidade que talvez você nem tivesse, que poderia ser uma conversa com alguém mais experiente, talvez, sabe? Acho que é muito disso aqui. Exatamente. Quero ouvir o Alisson e depois eu quero ouvir o Alan, por favor. Salve, salve. Diante de tudo aí, né, que a gente trocou ideia aqui sobre a questão das referências, né, os irmãos trouxeram aí para nós suas referências, seus pontos, aqueles que tiveram, aqueles que não tiveram, aqueles que procuraram, aqueles que tiveram a oportunidade até de ter suas referências. A gente trouxe também aqui a questão das redes, né, sociais. Então ali tá cheio de pessoas, né, nas redes. Então, às vezes a gente segue alguém que a gente acha assim, pô, esse cara é uma referência para mim nisso aqui, seja nas artes, no esporte, na música, sempre a gente vai ter uma referência. Eu tava conversando com 2 caras pretos, até pessoas que hoje são da área de segurança pública aqui de BH e tal. E a gente conversando e eles falando do Brau, né? Como o Brau para eles é uma referência na vida deles. Oposto daquilo que eles vivem hoje, mas continua sendo uma referência para eles ali. Moldaram a adolescência, a vida adulta deles. E sim, eles nunca têm conversado com o Brau pessoalmente. Eles absorvem isso. Eu também tenho essas referências na vida. Mas como a gente falou um pouco aqui sobre redes, e eu acho que uma das coisas, eu tenho feito também a mesma questão que o Eric fez, fiz uma limpa ali, parei de seguir página de notícia. Falei, pô, velho, se eu quiser notícia, eu vou no site, igual antigamente, digitar lá o www, vou ler e vou absorver dessa maneira. Quero ver mais as pessoas que estão na minha rede, porque com tanta notícia, com tanta coisa, as pessoas que realmente são, entre aspas, os amigos da rede, acaba que a gente não vê mais. A gente tem que ficar lá o dia inteiro no Stories até chegar no Reels do cara, para ver o que ele tá fazendo, se ele tá bem, se ele tá mal. Mas eu tenho feito essa reflexão também, assim, de consumir menos, e também desse ponto, né? Essa mentoria minha, tipo, o Alisson, calma, já deu, dá até aí, tudo bem. E eu vejo isso até como referência de outros amigos que não estão lá mais e resolveram trilhar um outro caminho. Eu vejo isso também como uma mentoria, uma referência diferente. Mas trazendo até essas questões para cá, eu vejo que quando cada um aqui traz a sua vivência, é uma mentoria. Cada um, do Lucas ao Michel, que está aqui hoje pela primeira vez, traz a sua vivência. E eu absorvo o que eles trazem. Pô, o que ele trouxe aqui é pertinente na minha vida. Acho isso aqui importante. Amanhã eu vou colocar esse aplicativo no meu dia a dia. Aquele que falou aqui ontem. E depois eu ouço lá quando o episódio sai, ouço novamente. Pô, o que o Diego falou ali, o que o Eric falou. Vocês são mentores também. Nós somos mentores um dos outros aqui. Então eu acho que ter esse diálogo, esse bate-papo e ter essa segurança de poder falar, que a gente tem aqui, é um catalisador, sabe? Hoje, por exemplo, eu não tenho mais meu pai, não tenho mais minha mãe, assim, né, fisicamente presentes,
mas eu tenho essa roda. Então eu procuro essa roda porque é o que me mantém vivo. E eu olho para meus filhos e falo, será que eu consigo ser um mentor para eles também? Então quando minha filha me procura assim, papai, me ensina aqui o para casa, faz aqui, me ajuda com o para casa, a distância. Hoje em dia a gente faz de para casa de chamada de vídeo, porque a gente não mora perto. E aí eu faço assim, cara, ela me procura pra fazer o para casa, eu sou uma referência pra ela. Esse dia ela me procurou pra escrever uma história pra ela apresentar na escola. Sim. E eu fiz com muito amor e com muito carinho. E eu sou orgulhoso de poder fazer isso, porque um dia fizeram isso pra mim também. Então acho que a gente vai aprendendo, sabe? E como a gente vai aprendendo, a gente vai trabalhando isso. Então acho que eu acho que o que eu trago aqui pra nós hoje assim, é ouvir mais a gente, sabe? Nos ouvir primeiro, para depois ouvir os outros e seguir. Não tem outro jeito. Sim, real. Queria colocar só um adendo nisso aqui, não quero ficar comentando falas assim, mas eu queria colocar um adendo nisso, porque eu acho que é muito importante a gente... O Alessandro caiu, deixa eu botar ele de volta aqui. Pronto. A gente ter de fato, né, eu acho que é ser honesto conosco e com a gente que tá aqui, de falar, cara, assim... Eu não quero ser pretencioso ao ponto de colocar isso. Eu vou colocar o que é pra mim. Muitas das vezes vocês são as referências que eu tenho para as coisas, sabe? E eu vou colocar isso em outras palavras. Eu odeio ser quem tá no topo do meu sistema de valores, de ter que me consultar, de falar assim, o que eu faria nisso, sabe? Às vezes eu sinto muita falta. Então eu invisto muito, principalmente nas nossas trocas, no grupo, enfim, no que a gente tem construído aqui, convidando as pessoas, justamente para não ter assim, porra, eu queria um conselho, sabe? Tipo assim, queria um conselho, tô nessa situação, tô passando por isso, quero expor, quero abrir, queria um conselho, não quero, tipo, depender somente de mim e não para decisão, mas dos pontos de vista, sabe? E ultimamente eu tive muito disso, assim, ando um pouco quieto no grupo, mas é porque vem épocas, agosto para mim é um mês muito difícil, o final de julho até início de agosto, mês de agosto ali é muito difícil, mas eu também não quero, enfim, vou tentar reformular isso para não ficar desconexo. Às vezes eu queria conversar com alguém e os nossos ritmos às vezes não ajudam, tipo assim, eu preciso conversar até eu exaurir tudo que eu tenho para falar, sabe? E não ter que explicar o contexto. Então muitas das vezes eu falo assim, cara, eu nem quero começar essa conversa aqui, porque eu vou ter que explicar bastante, falar muito e não é um problema, mas depois eu queria ter aquela pessoa muito à disposição, tipo assim, de continuar trocando, sabe? Hoje o Xé não tá aqui, mas muitas vezes ele me pergunta, e aí, como é que você tá? E tal, não sei o quê. E muitas das vezes eu deixo, porque eu quero desenvolver, só que, assim, eu vou tomar o dia dele inteiro com essas questões, sabe? Então, é muita coisa, assim, muita coisa para falar. E é nosso, né? Isso é da gente. E a gente poder destilar isso, botar parcelado e tal, é muito importante. Agora que passaram uma série de datas que são complicadas para mim, eu consigo voltar e falar e ir soltando coisas assim que me atravessaram, que me atravessam nesse período. E aí eu volto um pouco ativa, eu me recolho, né? Vou para o ostracismo igual a Alessandro faz, mas assim, a gente considerar sempre, né? De não ser quem está no topo do nosso panteão, porque também eu acho que é muita responsabilidade que a gente bota em nós mesmos para resolver tudo. E sabendo que tem pessoas ali que podem ajudar. Tô falando, é o velho, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Mas assim, é importante a gente falar isso, tá ligado? Eu acho que é muito importante. Enfim, é o que eu tinha para acrescentar aqui no final dessa fala do Alisson, inclusive. Cara, desculpa, meu Alan. Fala aí, Alan. Mano, TDAH, velho, já fugiu o que ia falar. Já foi. Ficar pra próxima. O bagulho das redes que eu acho que o Wesley falou, hoje em dia todo mundo tem TDAH na internet. Assim. Todo mundo tem diagnóstico, mas todo mundo tem, tá ligado? Mas eu realmente tenho diagnóstico. Não, você tem. Ninguém vai desconfiar disso aqui, não. Inclusive tá registrado no nome do resenha. Wesley, você ia falar, ninguém falou, por favor. Eu ia comentar que, inclusive, né, eu tenho
procurado participar de outras rodas também, porque a gente já conversou sobre isso, mas eu acho... Traíra, ué, você se fecha, eu vou mandar mensagem, você não responde, entendeu? Aí, ó. Complicado. Eu tenho que expandir, falar assim, não, calma aí, eu tô tolerando demais, né, os caras aqui, mano, eu mando muita mensagem. Não é um parentalidade escolar não, né? Parentalidade escolar. Esse é do Eric, não, do Eric. Parentalidade periférica, tô vendo. Não existe mais. Não existe mais, Eric. Enfim, eu tenho procurado frequentar, não só fisicamente, mas virtualmente também, né? Outras rodas de conversa não só para poder falar, por querer falar bastante, mas muitas vezes para sair dessa percepção de que nem você falou, tipo, pô, mas se eu estiver no topo do meu aconselhamento aqui, cara, desculpa, vai esgotar o recurso em algum momento e não vai dar bom, entendeu? Eu vou ficar, né, me autoalimentando de mim, então não faz muito sentido, né? E aí a ruminação mental vai que vai. Então eu tenho buscado cada vez mais fazer parte, né? E até em lugares que eu não concordo muito, dependendo do que seja, né? Óbvio, que não seja algo que me restrinja a estar ali, mas divisões, etc e tal, mas encontrando outras rodas para conversar e se conectar, ainda mais que qualquer coisa que seja que tenha como um recorte de raça. Depois que eu venho entendendo isso, eu acho que faz muito mais sentido ainda, porque é uma outra forma de discutir questões internas, entendeu? Porque e hoje, e assim, perceber a diferença entre você comentar uma coisa em um determinado lugar e você comentar essa mesma coisa nesse outro lugar onde o acolhimento preto existe, entende? Parece por mais que seja a mesma frase, o impacto e o acolhimento e o retorno é totalmente diferente, totalmente. Então... Tem participar de outras rodas, mano. Eu não consegui. Acontece. O nível aqui é muito alto, cara. Claro, no trampo tem, no trabalho tem, mas não roda lá e tal, mas Modesto pra caralho. Participar, cara. Né? Eu me senti no Instagram, cara. Era tudo coisa linda, todas histórias maravilhosas. Sim. Mas, mano, tipo, você tá procurando um acolhimento, tá ligado? Tipo, uma troca, e você só vê, tipo, gente maravilhosa, você fica, tipo, cara, vamos falar alguma coisa aqui. Vou falar o que aqui? Vou trazer uma merda. Eu tô falando esse negócio aqui. Que é isso aqui, gente? Eu tive muito problema com isso, cara. Eu tive muito problema com isso porque era sempre assim. Você levava uma questão, ou era pormenorizada, ou alguém tinha uma parada nada a ver pra falar e não tinha um mínimo, que era acolhimento. O meu problema com grupos sempre foi esse. E, tipo assim, cagaram pra uma demanda que você levou, ou então pormenorizaram, isso aí, não sei o quê. A gente às vezes brinca, né? Fala assim, vai piorar e tal. Mas, pô, a gente sempre preza pelo acolhimento, né? E eu sempre tô nessa vigilância pelo acolhimento, né? Nem sempre a gente dá conta, mas preza. Mas em outros lugares era assim, beleza, não sei o quê, se perdeu, falou um monte de coisa, futebol, enfim. E é muito complicado, mas eu acho que a experiência que o Wesley está trazendo também é muito válida para a gente também não ficar viciado no nosso grupinho também, que eu acho que é importante. Ele vai lá, traz coisas, não que ele vai trazer coisas do grupo, mas ele vai lá, volta fresco, vê que também não é só sobre paternidade, não é só sobre parentalidade que está falando, leva outras questões que também vão atravessar. Enfim, cara, eu acho super saudável, mas eu acho que tem que ter muita responsabilidade, tem que ter mediação, tem que ter propósito. Acho que é o mais importante, sim. Eu tava conversando isso hoje com eu não lembro com quem foi, cara, minto, assim. Tava conversando com a Natália, né? Com a Nath Couto.
falando, às vezes as pessoas botam um preto num rolê ali só porque o cara é preto, mas ele não tem nada a agregar. Então, tipo assim, é preto, tá? Mas todo mundo agindo como branco, a pessoa não tem um discurso, tipo assim, cara, se for pra ser assim, vai num grupo de pessoas que tem uma escuta mais aguçada e que vão entender, porque botar um monte de preto junto pra falar que é um grupo preto e ter escrotidão, né? Aí volta pra outros lugares que eu não quero resgatar aqui. Enfim, Eric levantou a mão, eu queria ouvir ele agora. Se você tiver falado o que tinha pra falar, Wesley. Não, falei sim, e assina embaixo dessa última frase, dessa última colocação sua em relação a só montar um grupo de pessoas pretas para falar que são homens, são pessoas pretas, né? Isso, só se não houver esse propósito de acolher e de realmente aprofundar nas questões, não faz o menor sentido. Não faz, não. Cara, aí, completando aí. Foi mal. Não, vai, Alessandro. Segue o fluxo. Vai, Alessandro. Completando aí rapidinho. Cara, esses dias eu também assisti. Vamos falar sobre expandir conhecimento, né? Apareceu pra mim uma live aqui sobre paternidade preta, né? Tudo que a gente já falou. Uhum. E duas pessoas até com muita visibilidade na rede. E eu percebi que muita gente quer falar do tema, mas não está disposto a resolver o problema. Não. E não adianta, né, cara? Tipo assim, não faz. A diferença é no que o Diego faz. Ele fala do tema e resolve o problema com quem está disposto a se abrir e tá ali para tentar resolver as questões. Muita gente vai falar para, sei lá, 3, 4, 5 mil pessoas assistirem. A pessoa vai continuar com o seu problema, ela que lute para poder procurar aonde resolver. Manda pra cá. E se não tiver como resolver, tu vai ficar mais frustrado ainda, porque você se atentou para algo que te afeta diretamente. Sim. Só que agora você também não tem com quem resolver. Exatamente. É questão de responsabilidade, né, cara? Eu acho que é muito isso, assim. Vou embarcar nisso aqui, porque eu tô tendo essas conversas esses dias, assim. Exatamente isso, assim. Vamos botar um monte de preto ali pra falar de um assunto. Beleza? Foi lá e falou. E aí, qual mudança você propõe? O que você quer fazer? Não, a gente só veio aqui falar. Você só veio aqui falar? Pô, beleza, então, cara, você arranjou mais problema para mais pessoas. Você não tá propondo soluções. Você não tá propondo nada. É uma frase que eu usava antigamente e eu volto assim, que eu aplico à parentalidade preta. Eu não acredito em pessoas que querem destruir alguma coisa sem ter nada para construir no lugar. Então, tipo assim, cara, vim aqui falar de negritude, vim falar de paternidade, vim falar disso, falei, beleza, e aí? O que você tá fazendo? O que você está fazendo com isso? Nada, eu só vim aqui e falei. Então, beleza, cara. Fala o seguinte, deixa eu trabalhar aqui, que eu tô muito ocupado. Valeu? Vamos voltar aqui, porque tem pessoas interessadas e tem gente grande falando sobre isso. Porque voltar com essa, homem preto isso, pai preto aquilo, mano, sem tempo, já passou, isso aí já passou. Então, concordo, Alessandro, de verdade, obrigado por ter lembrado isso, eu precisava muito remarcar isso nessa nossa troca aqui. Exatamente, e para quem você está falando também, o Wesley falou aqui. Eric, por favor, a gente vai, você e volta em Wesley, que sempre tem alguma coisa para falar. Não, tranquilo. O que eu queria falar é que tem uma questão de formato também nessas coisas, assim, né? Eu vejo ali muito na nossa condição de grupo, né? Que nem a gente fala assim, que aqui não é o grosso, né? Que vai para fora, assim, né? Então a gente tem o grupo ali do WhatsApp que acabam as coisas se retroalimentando, assim. E não tem um tempo específico, assim, né? Que várias coisas, né, elas voltam, elas giram e tal, e elas repercutem, né, de uma maneira em cada um que depois de um certo tempo é que vai fazendo sentido, ou na mesma hora bate, e aí a pessoa fica, né, vamos lá, vamos debater, vamos conversar, e às vezes parece que é um diálogo, às vezes, né, parece que é mais de grupo mesmo, porque tem mais gente interessada, e aí surgem milhares de mensagens, né? Então eu vejo muito isso, assim, às vezes
o formato do que a gente está fazendo, assim, né? Do que a gente está se propondo a fazer é o que dá um avanço, assim, né? É o que dá um, assim, tipo, eu tô no Instagram, eu mando uma mensagem lá para a pessoa não responde, né? Eu faço uma interação, a pessoa não responde, já fica uma coisa meio, e me remonta, assim, um pouco, me traz à memória, assim, tipo, esses aplicativos, né? Que nem o Alan falou, assim, porque o Instagram é isso, né? Mas assim, tipo, o ICQ, Messenger, o Orkut, essas coisas, assim, essas evoluções, assim, né? E o quanto mudou também de pegar nuances, assim. Então, a gente vai botar uma propaganda junto com o que está acontecendo e se faz sentido. Esses dias, né, teve uma discussão sobre isso, assim. Para mim não faz sentido nenhum ter uma quebra do que a pessoa está querendo ver ali, né? Entra no YouTube, às vezes a pessoa tá, eu quero ver sobre aquilo. E aí entra uma propaganda, né? Então, tem essas questões de formato que para mim elas batem muito, assim, né? Então, é essa condição, né? Nossa, beleza. Bom, vou encaminhando a nossa conversa aqui para o final. Queria ouvir se vocês quiserem trazer mais alguma coisa, né? Wesley, se você quiser falar, fica à vontade. E a gente vai encerrar aqui. Alguém, se tiver alguma coisa para deixar, alguma coisa que não tenha dito, enfim, vamos fazer uma rodadinha final aqui para a gente poder cumprir o nosso horário, inclusive, e também entregar aqui um melhor conteúdo que consegue nesse tempo, né, para não dispersar. Lucas, por favor. Beleza, vamos lá, deixa eu ligar aqui. Pra mim, muito desse saldo que ficou dessa conversa sobre mentoria primeiro, a habilidade que você tem de se conectar com essa pessoa, que não é algo fácil, e às vezes você se conecta com essa pessoa e você não quer, tá? E acaba gerando uma dependência da pessoa, que a pessoa precisa te ouvir ou precisa buscar você para fazer alguma coisa. Isso também é meio complexo, assim. A pessoa só faz se você fazer, se você mandar, e etc. E a gente já viu nesse sentido também o que pode acontecer. Claro, ter referências é muito importante, mas e acho que isso fica como solução que a gente vem falando há um tempo. Agora, desculpa, eu li a do Wesley. A mensagem do Wesley. Foi foda. Que foi, agora eu entendi. Voltando. Que construa você as suas próprias referências, no sentido de seja você o Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, etc. Mas é isso, você conseguir se lapidar assim mesmo. De limpar o quintal de casa, mano, de dar banho no seu cachorro, dar banho no seu filho, tá ligado? Fazer as coisinhas básicas e se tornar um adulto funcional, tá ligado? E nisso você vai gerando mais dopamina fora das redes sociais também. Quando você conquista uma recompensa no mundo real, e não tô falando que o mundo das redes sociais não é real, diga-se de passagem, aqui é um mundo real também, isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo, galera. Vocês estão ouvindo aí do celular de vocês, do dispositivo móvel de vocês aí. Não sei se o Wi-Fi é do vizinho, pego do vizinho, é da igreja, é da praça. Não sei. Mas isso é um mundo real também, tá ligado? Então, não é fácil falar, seja essa pessoa, nossa, como se você fosse se transformar. Mas não, às vezes eu tô falando isso de atitude, de você ser aquela pessoa naquele momento, tá ligado? De você cumprir aquele objetivo, e acho que uma das coisas mais legais é de você ter orgulho de você mesmo nesse sentido. Não que você vai ser seu próprio mentor nesse sentido, mas você pode ser um Alessandro no futuro, que as pessoas vão perguntar o que elas têm que fazer, e uma hora você vai ter que saber, uma hora você vai ter que falar. Mesmo que você fale merda, mas só pedir desculpa depois, tá ligado? Ou não também. Porque nem sempre você tá preparado, ou aquele conselho tá preparado pra fazer sentido naquele momento. Enfim. Esse foi o saldo que eu entendi da conversa aí. Passa a fala. Thank you very much. Obrigado. Valeu. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se deixar, eu falo. Vamos lá. Normal. Tudo normal. Fala. Bom, eu quero ouvir o Michel, que só falou uma vez depois, inclusive. Não, eu vou ser breve. Só Não pode mentir. Pegando o gancho nessa questão de saldo, e até pra gente concluir a conversa, e é uma coisa que eu tenho conversado muito, assim, pelo menos com mais, vamos dizer assim, mais próximos as pessoas mais próximas a mim, assim, né? Eu acho que tem duas questões que são cruciais pra gente
acho que entender a importância disso, né? A importância e também o porquê que é um tema tão sensível e arriscado hoje falando de redes sociais, né? Porque a gente não tem como não trazer as redes sociais para uma discussão como essa, porque ali tá todo mundo falando com todo mundo, né? E tá todo mundo buscando alguma coisa, todo mundo disposto a entregar alguma coisa. Então, acho que a maior troca comunicativa hoje é as redes sociais pela quantidade e diversidade, né, e pelo alcance também. Mas eu acho que duas coisas cruciais, como eu ia falar, a gente, de certa forma, mesmo que, eu falo por mim, tá? Mesmo que seja difícil em alguns momentos uma comunicação no sentido de eu tenho algo para aprender com essas pessoas mais velhas e até as pessoas que fazem parte da nossa família, fizeram parte da nossa construção enquanto pessoas, no sentido de eles ainda têm algo para contribuir com a minha formação. Eles não vão deixar de ter algo a contribuir. A gente, falando de caminho espiritual, a gente sabe que não se encerra ali, né, esse direcionamento, né? Não falo unanimemente, não falo de forma unânime, né, em relação a todas as fés, mas estou dizendo, enfim, vocês sabem do que eu estou dizendo. E a gente acho que manter esse vínculo de tentar ainda assim aprender, embora as visões sejam diferentes, e também acho que a gente não colocar no que é dito pelos mais velhos, não colocar a nossa régua de hoje, porque a nossa régua de hoje ela é totalmente assim, ela tem um nível de informação que não existia, né? Eu costumo brincar que assim, eu falo, cara, sabe por que as pessoas na internet são infelizes? Porque assim, se você sai na sua porta da sua casa e olha ao redor, né, senta na calçada alguns minutos, você não vai ficar infeliz. Dificilmente você vai ficar infeliz, ainda mais falando de um bairro onde você mora há muito tempo, porque ali tem as pessoas mais próximas de você, sabe, em questão de tudo que as pessoas estão ali ao seu redor, elas são mais parecidas com você. Mas hoje você consegue se conectar com a vida de um milionário que, sabe, assim, tá falando pra qualquer pessoa, vendendo qualquer coisa, e a pessoa tá ali consumindo, né? Como eu comentei, não sei se eu comentei no grupo do dia, eu tava vendo conteúdo e do nada eu parei nesse conteúdo. Eu falei pra mim mesmo, assim, na minha cabeça eu me ouvi falando, caraca, eu sou um bosta, velho. Olha o quanto esse cara é foda. E aí, tipo, eu falei, mano, mas calma aí, por que eu tô me comparando? Mas esse foi um pensamento que eu peguei, né? E os diversos que não passam nesse filtro onde eu consegui identificar, mas ali dentro da sinapse mental ele tá acontecendo. Como que, entendeu? A mensagem, ela tá sendo passada e eu estou absorvendo aquilo. Enfim, acho que são esses os pontos aí que eu queria comentar. Maravilha, maravilha. Eu acho que tu falou umas coisas aí muito importantes, ainda que por um momento fugaz a gente vai e se compara, né? Porra, olha eu e olha o cara. Já foi, já entrou, já tomou, já... Enfim, é muito importante isso aí. Beleza, obrigado. Bom, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? E aí? Ninguém? Eu acho que eu posso acrescentar, Diego, pegando um gancho com o que o Wesley trouxe, eu acho que estar nesse grupo aqui, para mim, é muito interessante, até para melhorar o filtro. O filtro, seja o filtro ali da rede social, o filtro com quem eu me relaciono e o filtro com quem eu permito chegar até a mim, seja com conselho ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que assim a régua tem subido um pouco mais, né? Então, a gente falou muito aqui, né, do Instagram, dessa timeline aí ser muito invasiva na nossa vida. Sim. Mas eu acho que a gente tem que se questionar muitas vezes, né? Poxa, mas o que eu tô permitindo chegar até a mim? O que eu tô filtrando? Quais são os conteúdos que eu tô consumindo que tá fazendo com que isso chegue até a mim também, né? Então, eu acho que é
é um pouco disso, né? O quanto que a gente permite que isso chegue até nós, né? Então, acho que é isso. Show. Quem abriu essa porta, né? Para as coisas entrarem. Exato. É verdade. Show de bola. Massa. Mais alguém pra gente encerrar? Bom, se vocês... Eu gostaria de concluir com uma reflexão que eu estava tendo ali sobre a partir. Eu fiquei bem impactado ali pelo que o Lucas fez a retrospectiva do conceito de mentoria, né? Achei muito forte naquela frase de mentor ser aquela pessoa que você vai deixar seu filho enquanto vai para a guerra, né? Porque a guerra acaba sendo uma condição também inerente à nossa vida enquanto homens pretos, né? Sim. Mas eu queria também deixar, assim, uma reflexão de o mentor também ser aquele que te diz que, poxa, esse momento não é um momento de guerra, é um momento de relaxar, de descansar e, por que não, também de sonhar, né? Não um sonho aleatório, com base numa referência, como o Wesley falou, de alguém que não tem nada a ver com a nossa realidade, mas saber filtrar isso aí, né? E encontrar boas referências para sonhar também, né? Isso é importante. Nossa, maravilha. Total sentido. Mais alguém? Quem quer deixar alguma mensagem? Enfim. Bom, se ninguém vai falar, eu queria só agradecer, né? Foi muito bom ter conversado. Essa era uma questão que eu queria muito desenvolver aqui, né? Infelizmente, ou felizmente, a gente não consegue desenvolver dessa forma no grupo, né? Parar de fato para conversar de maneira síncrona, né? Não assíncrona lá, porque um fala, o outro vai, isso aqui, cada um tá num time. Então a gente parou aqui, sentou, trouxe no meio da conversa, né? E ainda que não tenhamos resolvido ou dado por fim, né? Encerrado essa conversa, achei muito bom, porque a gente pôde parar para falar de algo. E isso aí já, para mim, já é, se a gente for manter o termo, já é a própria mentoria, né? A gente parou para falar de algo, isso foi muito bacana, assim, com um propósito, com um tema, né? Como o Wesley queria. No final das contas, Então, eu acho muito bacana que a gente tenha conseguido fazer algo direcionado, propositivo, não com pensamentos soltos, não que eu tenha problema com isso, porque toda vez que a gente senta para conversar, sempre flui muito bem, mas a gente conseguiu tentar desenvolver e talvez a gente venha para o futuro, a gente receba feedbacks disso, enfim, quem quiser trazer feedbacks para a gente desenvolver, quem quiser vir conversar com a gente, já sabe a porta de entrada. Eu queria agradecer a vocês, né, por a gente ter colocado essa troca aqui, por vocês terem acolhido a proposição que eu fiz, que para mim foi muito importante, tanto ter tido a conversa com esse colega lá e ter trazido isso para cá e ouvido também vocês, né, e colocado vocês nesse local que para mim faz muito sentido, lá em cima também do meu sistema de valores, né, para que eu não fique ali soberano sobre tudo, enfim. E eu queria agradecer, e se ninguém tiver mais nada a dizer, eu vou encerrar por aqui, cara. Enfim, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, a gente encerra. Claro. Eu resenho mesmo, valeu. Valeu, tamo junto, até mais. E como eu sempre digo, se a gente não tem um presencial, a gente vai no online. O importante é a gente sentar para conversar e falar um pouco da gente. Se a gente tem um problema, eu sempre digo que 50% da solução é botar ele para fora. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, fica de olho lá no @Parentalidade Preta, segue o Parentalidade Preta onde ele tiver, YouTube, Instagram, Facebook, aqui no seu agregador de podcast preferido, e fica de olho, porque vai ter mais uma reunião, eu vou anunciar e vou te convidar para fazer parte desse universo. Seria muito bacana ter você, que é um homem preto, que tem ou não tem filhos, aqui conversando sobre paternidade. Afinal de contas, eu acho que essa conversa tem que ser o mais abrangente possível. Eu espero que você tenha uma semana boa. Daqui a uma semana a gente volta com os planos para 2024. E até lá, se cuida. Tamo junto. Qualquer coisa, @Parentalidade Preta.